A palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Hoje eu quero responder uma dúvida de muitos católicos. Católico adora imagem? Eu vou pegar como reflexão para a nossa meditação 2 textos das Sagradas Escrituras que nós encontramos no livro do Êxodo. Primeiro, Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. E em seguida vamos ler Êxodo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório. Afinal, Deus manda fazer imagem ou não? No livro do Êxodo, capítulo 20, nós vamos ver Deus exortando nos mandamentos a não fazer imagem dos ídolos. E no capítulo 25 do mesmo livro, no versículo 18, nós vamos ver Deus mandando fazer 2 imagens de querubins diante da Arca da Aliança. Como entender aquilo que aparentemente parece contraditório na Sagrada Escritura? Grave essa frase para você compreender esta verdade. Deus não proíbe de se fazer imagens. Deus proíbe de se fazer imagens de ídolos. O que Deus condena não é a imagem. O que Deus condena é a idolatria. E o que é a idolatria? Idolatrar é adorar qualquer criatura ou um objeto no lugar de Deus. É fazer dessa criatura ou deste objeto o seu sinal de adoração, de senhorio, a qual você vai pautar todos os valores da sua vida e você vai se submeter. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. No Antigo Testamento, os povos que estavam inseridos no tempo bíblico, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. E quando Deus chama Abraão, o pai da fé, Deus vai fazer uma exortação a Abraão, que há um só Deus e que esse Deus deve ser o seu Senhor. Portanto, Abraão não pode cometer o pecado da idolatria, colocar outros deuses, outra criatura no lugar de Deus. Então nós vamos ver que os povos bíblicos pagãos idolatravam Baal, idolatravam Moloque, idolatravam Dagon, mas também idolatravam a chuva, o sol e tantos outros seres da natureza. Então Deus vai falar para Abraão que a partir de agora ele deve colocar toda a sua fé somente nele. E isso não é viver em idolatria. No Novo Testamento, a idolatria, ela ganha ainda uma maior profundidade. Ela não se resume apenas a idolatrar deuses estrangeiros, mas a idolatria se refere ao dinheiro. Nós vamos ver em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, Jesus falando que nós não podemos adorar 2 senhores. Não podemos ter 2 senhores porque nós vamos amar um e odiar o outro. E em seguida ele exorta: não deveis adorar a Deus e ao dinheiro. São Paulo, na primeira carta aos Timóteos, capítulo 6, no versículo 10, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas no contexto presente também encontramos outros ídolos, como o sexo, como a busca pelos bens
materiais. Hoje em dia, muitas pessoas colocam como um ídolo, uma religião, o futebol, a beleza, o ego, a fama. Tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus é considerado como idolatria. Então, quando um católico ele compra uma imagem ou ele presta o seu culto de veneração diante de uma imagem, ele não está cometendo uma idolatria, porque aquela imagem a qual ele se prostra não é para ele um ídolo, mas é um ícone. Ou seja, um símbolo, um sinal que vai levar ele a aproximar-se mais de Deus e não afastar do seu Senhor. A igreja colocou os santos no altar, as imagens, por causa de dois motivos. Primeiro, para que eles pudessem ser imitados. Então, quando nós olhamos para a vida dos santos, que na sua simplicidade de vida comum, no seu estado de vida, alcançaram a santidade, eles nos inspiram a buscar uma vida santa. E essa imitação vai nos levar a viver uma profunda veneração. Venerar significa que você vai tomar como referência, como modelo, como exemplo. E a partir desse momento que nós descobrimos que eles foram grandes amigos de Deus e que por causa de ser amigos de Deus experimentaram milagres, prodígios e grandes intervenções, nós também nos sentimos impelidos em nossa fraqueza de fé a recorrer à intercessão dos santos. O primeiro milagre de Jesus, que está em João 2, na boda de Caná, aconteceu porque Maria intercedeu para aquele casal que estava na sua festa. Eles não têm vinho. E o Senhor vai multiplicar, transformando a água em vinho, por causa da intercessão da mãe de Jesus. Que nós possamos olhar para os santos que estão no altar, desejando conhecer a vida deles para imitá-los a cada dia, e também nos momentos de aflição, que nós possamos recorrer à sua intervenção através da intercessão, porque nós viveremos em nossa vida inúmeros sinais, prodígios e milagres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.